Mas vamos lá. Então, o assunto de hoje, Ovan, fala pra gente aí qual vai ser. Então, nós estamos tratando sobre a construção dessa visão que está muito em alta, né, diante da sustentabilidade, que é o minimalismo e o essencialismo, né? Na semana passada, eu trouxe alguns indícios e pontos muito claros de que o essencialismo e o minimalismo, eles são conceitos que a Bíblia nos orienta a levar em consideração. E vem aí uma grande pergunta: como é que eu. Tá, entendi que é agradável aos olhos de Deus a gente saber o que é essencial, né? Porque uma coisa importa, o que é importante, ver o que é essencial, e então, diante dessa visão do que é essencial, eu começar a diminuir para que eu dê espaço para o que realmente importa. Então, se tornar uma pessoa essencialmente minimalista na visão bíblica, é algo plausível, é algo a ser ponderado e benéfico para a gente, né? Aí vem a primeira questão. Tá, entendi isso, mas por onde eu começo? Você precisa começar com a sua mentalidade. Porque muito daquilo que nós temos em excesso é justamente o resultado de uma mentalidade onde nós precisamos ter para ser, ou precisamos fazer para ser, que são dois pontos, né? O fazer e o ter são dois pontos muito fortes que são confrontados pelo essencialismo e o minimalismo. Porque uma pessoa que ela começa a entender o conceito essencialista, ela começa a ver que não é fazer muito que vai me gerar uma existência, que não é ter muito que vai me fazer ser uma pessoa de valor, né? Então, o muito no fazer e no ter não vão mostrar quem eu sou. Esse é um ponto interessante que nós precisamos colocar em mente, né? E é interessante que a Bíblia vai nos orientando em passos estratégicos para que a gente comece a entender o que realmente importa. Para Jesus, o que importa não é, como eu posso dizer, quando é uma coisa essencial, fundamental, não é importante, não é prioritário as coisas que você faz. Elas têm relevância? Tem, calma. Não estou dizendo que Deus não se importa com o que você faz. Muitas vezes, aquilo que você está fazendo, por exemplo, de errado, pode destruir você. E quando afeta você, tem relevância para Deus, porque você é importante para Deus. Mas Deus olha a gente apesar das coisas que a gente faz. A prova disso foi o olhar e o discurso de Jesus no alto da cruz. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E é interessante que eu fico ouvindo esse discurso de Jesus ecoando no meu ouvido todos os dias, principalmente quando eu estou fazendo uma coisa errada. Sabe quando você está fazendo uma coisa errada? E você sabe que, estou fazendo errado, mas aí, por teimosia, você continua fazendo. Por exemplo, você está precisando melhorar aí a sua alimentação. E aí você passa na padaria e vê aquele refri geladinho no freezer da padaria. Você foi lá para comprar um- uma coisinha à toa, mas você olha aquele refrigerante geladinho e você compra e bebe o refrigerante geladinho. Ah, porque está muito calor. Mas você está precisando regular a sua alimentação, ajustar a sua alimentação, voltar-se talvez para uma alimentação mais saudável para você ter saúde, porque quando você tem saúde, você consegue permanecer na missão que Deus colocou para você, porque às vezes a gente pensa em saúde só em ter uma vida boa. Peraí, começa a enxergar ter saúde como um dos recursos que me faz permanecer no plano na missão de Deus, de levar a salvação a todas as pessoas, porque uma pessoa doente às vezes é mais desafiador pregar o evangelho. Eu já comentei aqui
que uma vez eu estava num congresso como palestrante, era um congresso de músicos, e eu estava como palestrante, eu e meu marido, a gente estava tomando café, e uma amiga nossa, muito conhecida no meio batista, Mônica Coropos, compôs muitas músicas, ela sentou na mesa com a gente para comer, tomar o café, e eu estava fazendo alguns exercícios vocais. E aí ela falou assim, Van, como eu queria ser resiliente como você nesse cuidado com a voz, eu queria ser assim. Eu falei assim, Mônica, eu não era. Mas a partir do momento que eu entendi que se eu não tenho voz, eu não consigo exercer a missão, eu não consigo cumprir a missão que Deus tem para mim, eu comecei a ser mais dedicada com a minha voz. Então, presta atenção como as coisas estão conectadas. Cuide da sua saúde para que você permaneça na sua missão. Mas para você poder cuidar da sua saúde, você tem que abrir mão de fazer coisas erradas. Eu imagino Jesus olhando para a gente lá do alto, falando assim: Vanessa está bebendo refrigerante que não deveria. Ai, Senhor, Pai, perdoa a Vanessa, porque ela não sabe o que faz. Se ela tomar esse refrigerante aí, ela vai sentir isso, isso, e aí ela vai ficar debilitada e ela não vai conseguir, por exemplo, estar na rádio dia tal, ela não vai poder ir pregar dia tal, ela não vai poder viajar. Ai, perdoa, porque ela comprou isso e ela não podia ter comprado, porque aí o filho dela pode fazer isso, e aí ela não vai poder. Entende quando Deus está olhando o tempo todo para a gente e, e e vendo as coisas que a gente poderia ter aberto mão de fazer e não faz. E quando a gente entende isso, que às vezes a gente está fazendo ou tendo coisas que estão atrapalhando o propósito de Deus na nossa vida, a exercer a nossa vocação, a multiplicar a nossa vocação, porque às vezes as nossas escolhas impedem a gente de multiplicar a nossa vocação. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente tem a nossa habilidade de um tamanho considerável na nossa mão, mas a gente olha a habilidade do outro, que é mais visível e talvez na sua percepção esteja trazendo um resultado considerável que você gostaria de ter, você abre mão da sua e começa a trabalhar a vocação que o outro está fazendo também. Investe tempo, às vezes dinheiro, pagando curso, comprando livro, comprando material, matéria-prima, sabe? Coloca energia de várias maneiras naquilo que o outro está fazendo e aquilo que está na sua mão, que Deus te entregou e que é necessário para que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade, está paralisado, estagnado. Por quê? Porque você está investindo energia, recurso naquilo que não foi aquilo que estava na sua mão. E a gente precisa trabalhar essa mentalidade. Ei, não são as coisas que eu faço e não são as coisas que eu tenho. Eu preciso encontrar em Deus quem eu sou e o que Ele espera de mim, porque Ele te fez como você é. Precisamos de melhorias? Claro. Ei, não posso esquecer disso. Eu me lembro disso todos os dias e eu quero te lembrar também. Todos pecaram. E a nossa luta contra o pecado é diária, até que um dia nós chegaremos à estatura de varão perfeito e receberemos a coroa da salvação. Mas isso é um processo. Então, enquanto você está aqui, vai ter um pontinho de pecado aí que você precisa tratar. Eu não estou abrindo mão disso, mas eu quero hoje focar naquilo que Deus já te entregou. E às vezes, por excesso de ocupação, excesso de responsabilidades que você não deveria ter, ou excesso de coisas que acabam gerando responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui prático. Para que tantas coisas na sua casa? Porque para você tê-las, você vai gerar manutenção nelas, porque as coisas se deterioram, né? A Bíblia nos orienta que a traça pode comer, o ferro, a ferrugem pode corroer, vão acabar, as coisas se deterioram, nada é eterno. Então, pensa, para que você vai ficar tendo muita coisa para poder gerar manutenção de muita coisa e que vai acabar? Quando você poderia estar colocando foco naquilo que realmente está direcionado para a visão de Deus para você.
no propósito dele de salvar todos e mostrar o pleno conhecimento verdadeiro de quem Deus é, de quem Jesus é, da pessoa do Espírito Santo na vida da gente. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Van, qual é o primeiro passo, então? Como é que eu faço, então, para gerar essa mentalidade que abre mão de fazer muito ou de ter muito? Ou seja, como é que eu gero essa mentalidade essencialmente minimalista? Diminuindo. Diminuindo o quê? Coisas para fazer e coisas físicas. É justamente aí que entra o essencialismo e o minimalismo. O essencialismo, ele trabalha com a gente em fazer o que é essencial. Veja, não é fazer menos, é fazer o essencial. Veja, é fazer o que te compete, é fazer o que vai é, desenvolver a sua vocação, a sua vocação. É fazer o que vai potencializar o que está na sua mão. É diminuir as coisas que estão à sua volta. Tá, Van, o que eu tenho que diminuir? É interessante que Paulo, lá em Filipenses, ele fala assim, olha que interessante, irmãos, quanto a mim, eu não julgo, não me julgo avançado demais, mas uma coisa eu faço. Olha que interessante, Filipenses 3, 13 e 14. Olha que legal. Uma coisa eu faço, dica de Paulo para nós. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Às vezes a gente não consegue avançar porque a gente está carregando coisas que deveriam ficar para trás. E aí, essas coisas ficam na nossa mente, bloqueando aquilo que a gente poderia fazer. Não, porque o que vão dizer de mim? Porque naquela época, em 1900, e sabe aquela pessoa que guarda ticketzinho vencido? Não, porque contas passadas, né? Contas passadas. Naquela época eu fiz assim, assim, todo mundo riu de mim, porque naquela época eu não conseguia falar assim, eu falava assim, e aconteceu isso, porque naquela época minha mãe falou isso, isso, isso. Eu não estou dizendo que essas experiências, elas foram de tudo negativas. Algumas geram alguns traumas, sabe? Geram feridas. Mas o que é o perdão em cima dessas feridas? Eu digo para as meninas que eu atendo que o perdão é como uma cicatriz, sabe? Eu tenho aqui no meu braço direito uma bolinha bem no meio do meu braço. Depois que você vai lá no YouTube, eu vou te mostrar a minha bolinha. Eu tenho uma cicatriz bem aqui, olha. E aí, toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu me lembro, porque essa cicatriz aí é uma cicatriz de catapora que eu tive na infância. E eu precisei ser internada, e o acesso do soro e das medicações foi justamente no local onde nasceu uma bolinha da catapora e ficou a marca no meu braço. Ó, eu sei o que foi, mas interessante que eu não sinto a dor que naquela época eu senti. Isso aqui é perdão. É quando eu olho o passado e ele não me dói mais. A marca está ali, ela está ali, eu sei o que foi, eu sei, mas não me incomoda. Meu irmão, minha irmã, às vezes a gente está deixando de fazer ou estamos fazendo coisas demais justamente porque não estamos esquecendo das coisas que para trás ficam. A gente diz sim para tudo. A gente assume vários compromissos, várias responsabilidades. Para quê? Para ser quem a gente gostaria de ser. O primeiro passo para você começar a validar, peneirar e encontrar o que é essencial para a sua existência, para o seu desenvolvimento, para a sua excelência, é esquecer do que precisa ser esquecido, lógico. Porque a Bíblia também nos orienta a trazer a memória. Opa! Peraí. Um fala que eu tenho que esquecer, e o outro fala que eu tenho que trazer a memória, mas ó,
Traz à memória o que te dá esperança, não é o que te mina a esperança. É o que vai te fazer prosseguir. Traz à memória a validação daquilo que você fez com excelência. Daquele momento que você foi abençoador pelo simples fato de você abraçar alguém. Eu estive num congresso de mulheres no ano passado e numa das noites eu abracei uma das pessoas da organização e olha só, eu estava com um sapato que me machucava e eu pedi um socorro para ela. Eu falei assim, Monique, por favor, se você puder, pega um band-aid para mim, porque o sapato que eu trouxe, eu só tinha trazido aquele sapato, tá me machucando, eu não estou conseguindo andar. E eu tô um pouco constrangida de ter que pregar descalça. Vão pensar o quê, né? Vai que pensa que eu sou, sei lá, né? Uma outra. Enfim, foi o que passou na minha cabeça e ela trouxe 4 band-aidzinhos, vai para você colar um e depois colar o outro por cima, e me entregou com muito cuidado, foi atrás de mim. Quando acabou o culto, eu abracei ela com tanta força e falei assim: você me abençoou tanto trazendo esse curativo para mim, porque eu fiquei em paz, eu não estava sentindo mais dor no meu pé. E assim, muito obrigado por você me abençoar com isso. Ela começou a chorar. E falou assim: você não sabe como você me fez bem, me abraçando. E toda vez que algo dentro de mim me impulsiona a abraçar alguém, eu não abro mão disso, porque me traz esperança, me traz uma validação deste comportamento, quando eu me lembro que eu abracei a Monique para agradecer um bem que ela me fez. O que mudou, o que impactou ela, não foi o agradecimento, porque eu creio, do jeito que ela é uma mulher abençoadora, ela deve ter abençoado muitas pessoas, mas eu abracei ela. Traz à memória aquilo que valida que você é uma bênção e lança fora aquilo que está minando a voz de Deus para você. Ontem no culto eu cantei uma música que mexe muito comigo. A música é Quem Dizes Que Eu Sou. Porque às vezes eu mesmo digo para mim, quem sou eu para Deus me abençoar? Olho os meus erros e eu olho para o passado, coisas que eu já fiz, e hoje olho para os meus filhos, Samuel, Miguel, Rebeca, olha o Léo, olha onde nós moramos, somos abençoados. Minha irmã, não estou dizendo que para você ser abençoada, você tem que morar num lugar tal, na beira da praia, com um apartamento assim, assado. Não estou falando, tem que ter um carro. Olha a bênção que está ao seu redor. Você pode respirar. Eu falo para as meninas aqui, tem algumas até que dizem que quando olham a pia, quando entram no quarto, vê uma coisa muito cheia de roupa, assim, ela lembra da van. Minha irmã, quando você olhar a sua pia cheia de louça, não reclama não. Olha a bênção. Traz à memória, nossa Senhor, quando eu era criança, eu tinha que comer farinha com banana. E hoje eu estou lavando louça, pratos sujos de arroz, feijão, uma carne ou um ovinho mexido. Meu irmão, traz à sua memória o que te dá esperança e joga fora o que está minando. Esse é um conselho que eu adquiri de Paulo para minha vida, porque ele conseguiu alvoroçar o mundo através do poder do Espírito Santo. A gente está trabalhando essa coisa de o que fazemos não é por nós, é pelo poder do Espírito Santo através de nós. Mas, às vezes, as nossas amarras passadas estão impedindo que isso aconteça. Agora, tem uma outra coisa que a gente também precisa abrir mão. É dos excessos à nossa volta. Eu me lembro de Marta, né? Marta lá, Jesus dentro da casa dela, com oportunidade dentro da casa dela de aprender na fonte. Gente, eu acho que quando eu chegar no céu, algumas pessoas falam isso, e eu vou fazer isso também, porque isso é uma coisa que está dentro de mim. Eu quero saber como é andar do lado do mestre. Porque deve ser ser surpreendido a cada segundo, né? É ser surpreendido a cada segundo de uma maneira extraordinária.
mas eu também quero responder, como muitos dizem aí, né? Porque eles vão me perguntar aí como é que é viver tendo o mestre dentro de você. Eu quero responder isso também. E às vezes, Jesus está dentro da nossa casa, sentado à mesa. Vou te mostrar como. Olha aqui, ó. Eu estou, para você que está me ouvindo no aplicativo e não tá, depois passa lá no YouTube para ver, eu estou segurando a minha Bíblia na mão. Eu tenho várias, mas essa é a minha preferidinha. Ela tem várias marcações, tem grifos, tem anotações, conversa minha com Jesus, com Deus, o Espírito Santo me ensinando coisas. Tá na minha mesa, sentado comigo. E aí eu decido guardar as roupas. Não, não, Senhor, daqui a pouco eu venho conversar contigo, que primeiro eu tenho que lavar a louça. E eu não estou falando aqui do fazer. Eu estou falando da louça, da roupa. Porque essa manutenção ela é necessária. A gente tem que ser bom mordomo daquilo que o Senhor confia na nossa mão. Eu não estou dizendo que você não tem que lavar a louça, que você não tem que cuidar da sua casa. Mas se você tiver menos, você vai precisar exercer menos manutenção e ter mais espaço para aquilo que realmente importa. Conheço muitas pessoas e eu vou confessar aqui publicamente, gente, meu marido está me ouvindo agora na rádio, eu preciso dizer isso aqui, amor. Eu vou contar quantas vezes eu evitei de receber pessoas que queriam ouvir de Jesus na minha casa, porque a minha casa, na minha percepção, não estava adequada. Sabe por quê? Porque as coisas estavam em excesso. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua casa tem que ser um consulado do reino. O que é um consulado? A gente ouve muito sobre consulado quando uma pessoa está passando por um problema numa terra estranha e precisa de socorro. Ou então precisa de autorização para entrar. Muitas pessoas vão bater na sua porta pedindo autorização para entrar no reino. Qual é o caminho para entrar no reino? E você talvez não vá abrir a porta, minha irmã, sabe por quê? Porque está cheio de coisas e você não conseguiu administrar isso e está bagunçado. Você entende como a ordem, como quando você está entendendo o resultado desse ato de ter menos para eu cuidar menos, para eu poder exercer a minha missão? É sobre isso que eu quero trazer essa semana. Nós falamos sobre os conceitos. Agora eu estou dizendo para você por onde começar. Tenha menos. Menos responsabilidades. Menos compromissos fúteis. Peça ao Espírito Santo que te ajude a eleger o que realmente importa. E quando você ouvir de Deus, através do Espírito Santo, é isso que importa, obedeça imediatamente. Porque obediência postergada é desobediência. Por obediência ajustada é desobediência. Eu amo quando eu leio na versão da Bíblia a mensagem, quando a gente está estudando sobre os talentos, a parábola dos talentos, aqueles que foram servos bons e fiéis, eu não parei para pesquisar em outras versões. Se você tem outras versões aí, depois manda para mim pelo WhatsApp se existe a expressão imediatamente, quando os servos recebem o talento, se existe imediatamente na ação deles. Porque na Bíblia da Mensagem diz, imediatamente saíram e multiplicaram. E quando o Senhor volta, ele diz, servo bom e fiel. Essa palavra imediatamente, para mim, é muito valiosa. Porque você não pode falar, Senhor, eu vou ali, mas deixa eu enterrar os meus parentes. Peraí, deixa meu filho crescer. Peraí, deixa eu lavar a louça. Peraí, deixa eu arrumar a casa para receber aquela vizinha que está angustiada porque aconteceu isso, isso e isso na casa dela. Aconteceu uma experiência muito impactante aqui na minha casa. Aqui na minha casa não, no meu condomínio. Não foi comigo, foi com uma irmã da minha igreja e ela é uma vizinha aqui, mora no mesmo prédio que eu. Na madrugada, ela e o marido estavam orando na sala e de repente começaram a ouvir gritos do lado de fora.
E aí eles foram, curiosidade está na gente, né? Não vamos julgar isso. Eles foram para a janela ver, e nisso tinha um casal na torre do lado, discutindo alta hora da madrugada, por volta da meia-noite, 1 hora da manhã. De repente, a mulher pega uma tesoura e corta a tela de proteção da varanda, da sacada. E ela ia pular. E aí a minha amiga, a Marlene, ela começa a clamar. E se tornou boca do Senhor para segurar aquela mulher. E ela falava assim: não precisa fazer isso. Deus ama você. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez, se fosse em outra situação, você falaria assim: ih, estão gritando lá fora, ai, gente baderneira. Ai, talvez iria reclamar. Não, amanhã eu tenho que acordar cedo. Ih, não quero nem olhar. Imediatamente, para o que você está fazendo. Se é para você levantar, levanta. Se é para você orar, ore. Se te ligaram pedindo socorro, vai. Porque isso importa. Nós não estamos aqui para sermos discípulos. Se você está lendo na Bíblia que Deus espera que você seja discípulo, eu gostaria que você fizesse um estudo mais aguçado, porque o que Jesus quer de nós, porque Ele é o nosso mestre, Ele quer que nós sejamos discípulos, e às vezes a gente não está... Opa, desculpa. Ele não quer que nós sejamos discípulos, Ele quer que nós façamos discípulos. E às vezes a gente está com muita responsabilidade fútil. A gente está com muita coisa para poder manter, que a gente não está exercendo o principal. Ok, Ivan, tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. Entendeu mesmo? Então agora eu quero te trazer estratégias. Estratégias para você conseguir diminuir. Uma coisa fácil de você começar a diminuir, por exemplo, responsabilidades, atribuições, é a regra do sim e não óbvios. Já ouviu falar nisso? Veja, o que não for um sim óbvio é um não óbvio. Não sei se não é um não óbvio. Compreende? Seu filho deu um cortezinho no braço. E aí ele vem para você e você tem que fazer um curativo. Primeira coisa, tem quem trata isso? Claro, sim, óbvio, vou cuidar. Não sei, o que será? Então não é para você. É para você levar ele talvez para um socorro. Então comece a colocar aí como uma estratégia para filtrar o seu sim. Porque às vezes a gente diz sim para tudo e acaba se atarefando demais ou se compromissando demais e deixando de fazer o que precisa ser feito. Use a regra do sim óbvio. Porque se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Compreende? Então, esse é um recurso. Eu espero em Deus, bonita do Senhor, bonito do Senhor, que você esteja com o seu caderno na mão, anotando essa estratégia. Ok, vou ser longânima com você. E pela graça do Senhor, nós que estamos aqui para servir ao irmão, à irmã, com essas informações, nós vamos te dar um recurso. Vai para o YouTube daqui a algumas horas. Vai lá e anota essa estratégia. Não gosto muito de YouTube, irmã. Pega plataformas de podcast. Ih, irmã, isso daí também eu não tenho no meu celular, não. Ok. Entra no aplicativo da Rede 316, do ladinho do símbolo do WhatsApp tem um globinho, sabe? Aquele símbolo parece que é do mundo. Clica ali, você vai entrar no site da rede. Lá, além do quadro Virtuosos Modo On, tem vários outros quadros que você precisa passar e adquirir. Meu irmão, é conhecimento. A sabedoria está gritando no seu celular. Não perca essa oportunidade. Porque tem pessoas aqui compartilhando conhecimento técnico e estratégico, mas também direcionado pela unção do Espírito Santo, mas que investiram tempo lendo, estudando, trabalhando, fazendo formações, e agora estão te entregando aqui gratuitamente, e você está perdendo essa oportunidade. Volta lá no aplicativo e ouça. Então, para diminuir o seu sim, use a regra do sim óbvio.
É claro que eu tenho que fazer isso. Então, beleza. Você pode criar um site para mim? Peraí, eu posso tentar. Se é um não óbvio, é porque talvez outra pessoa tenha que fazer e não é você. Compreende? Não abra mão dessa regra. Ok? Mas e com relação às coisas, Vanessa, na sua casa? Ah, essa daí eu amo. E tem umas bonitas aqui que sabem que quando eu trago essas estratégias, elas funcionam. E engraçado que eu vou te dar uma dica extra. Você vai fazer assim, bonita, olha, como eu fiz. Aqui vai estar invertido, em nome de Jesus, o pessoal da edição do vídeo vai desfazer lá, depois vai desinverter. Escreve num papel grandão e cola na sua geladeira. Eu faço às vezes isso, eu colo na porta dos quartos. Escrevo numa folha sulfite com uma letra bem grande, uma canetinha, um pilô, um hidrocor bem grosso, grande, para que quem passar lembrar daquelas coisas que precisam ser feitas. Isso é uma estratégia bíblica, né? Você tem uma visão, você tem um propósito, você tem uma meta, escreve num papel e cola no alto para que todos vejam no tempo oportuno que aquilo ali se cumprir, glorifique, exalte, festeje, celebre. Mas que você não abra mão, não se esqueça que você tinha aquele propósito, você teve aquela visão, você teve aquele direcionamento. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas porque não lembra que tinha aquilo. Pois é, porque você não escreveu, confiou no campo das ideias. E agora eu vou te dar 10 regras. Veja, 10 regras para você diminuir as coisas na sua casa. Diminuir as coisas, talvez, no seu gabinete, meu irmão pastor, que está meio entulhado aí, você fica constrangido de receber os irmãos no seu gabinete, no seu escritório aí, né, no seu carro, né, carro entulhado, na sua casa bonita, ok? São 10 regras para você diminuir as coisas. Anota, vou falar bem rapidinho, porque a gente tem também os nossos desafios. Primeira regra, só fica o essencial. Você vai entrar no seu quarto. Qual é a função do quarto? O quarto do casal. Dormir, exercer as bênçãos matrimoniais. Falei bonitinho até sobre, né, o que acontece dentro de um quarto de um casal. E talvez guardar as suas roupas. É isso, você se arruma dentro do seu quarto, os outros cômodos das outras pessoas. Essa é a função que acontece dentro do quarto do casal. Ali só vai ficar isso. O que é usado nessas funções. Então, veja, não é essencial, desapega. Vou repetir esse desapega em cada regra, hein? Não é essencial, desapega. Regra número 2. Então, primeira regra, só fica o que é essencial. Regra número 2. Excesso. Elimine. Sua casa tem 5 pessoas. Você tem 4 jogos de talheres. Excesso. Desapega. Ah, eu não gosto de vender as coisas, fico constrangida. Doa, abençoa outra casa. Porque às vezes aquela pessoa, tem pessoas que às vezes precisavam de 3, 4, estão todos comendo com 2, 3 talheres. Então, desapega do excesso. Desapega do excesso. Regra número 2. Elimine o excesso. Para que 4 jogos de cobre-leito na sua casa, irmã? Para que tantos jogos de banho? Ah, porque eu ganhei no meu chá de panela, no meu casamento, aniversário de casamento. Ok, eleja as cores que você gosta, que você acha mais bonito e abençoa outros lugares. Eu me lembro muito quando Paulo está falando, né, para o povo de Filipenses, né? E também o povo de Atos, né? Eles tinham tudo em comum. Porque Jesus ensinou, olha que o pão é nosso, não é meu. As dívidas, pois é, não é deles. Não é as minhas dívidas, é as nossas dívidas. Então, o cobre-leito que você tem um monte aí na sua casa, minha irmã, desculpa, deixa eu te contar uma coisa. Não é seu, é nosso. Você tá com 4 e tem gente que não tem nenhum. Então, desapega. Regra número 2, elimina o excesso. Regra número 3, mantenha espaço.
limpo e desobstruído. Se você está com dificuldade para passar, tá errado. Já é um indício de que aquilo ali tem que ser desapegado. Não está conseguindo andar no seu quarto, ei, tem móvel demais. Ah, mas eu acho tão lindo, porque tem aquela chamise na parte do pé da cama, uma penteadeira, um espelho, aqui aí tem um guarda-roupa, aí tem um sofazinho. Acho lindo. Quarto de novela. Ok, bonita. O espaço que você tem é o mesmo do da novela? Não? Pois é, querida. Tá entulhado. Então, se não tem espaço para passar, se não consegue limpar, se você tem que arrastar o tempo inteiro para limpar, sabe? Arrasta o móvel para cá e limpa, aí depois arrasta o outro para limpar. Se você tem que ficar. É lógico que eu tô dizendo de você fazer a dança dos móveis para poder limpar, por conta da dificuldade. Não estou querendo dizer que você vai arrastar a cama, limpou embaixo, botar ela de volta. Eu tô dizendo que você tem dificuldade de limpar, porque tem que levantar tudo, é porque tem muito. Desapega, diminui. Ai, mas eu queria tanto aquele sofazinho. Eu tenho um sofazinho aqui de estimação, mas, gente, tem meses, anos que a gente não senta nele. Eu falei, gente, eu tenho que abrir mão dele. Ele é todo de patchwork, ele é lindo, mas eu tenho dificuldade. Mas eu preciso, é uma regra. E se eu quero ser uma pessoa essencialmente minimalista, eu tenho que manter espaço, não é coisas. Então, a sua prioridade é manter espaço, regra número 3. Regra número 4, e essa é muito importante. Cuidado com o que você está ouvindo. Não ponha palavras na minha boca que eu não estou dizendo. Regra número 4. Escolha qualidade sobre quantidade. E eu quero falar sobre roupas. Pois é. Aí você vê aquele look massa na rede social. Mas você não tem dinheiro para comprar um que dure. Aí você vai numa lojinha mais barata e compra o look. Mas quando você lava, ele dissolve. No ato de lavar, de tão fininho que é, deteriora, fica feio. Aí sabe o que vai acontecer? Você gastou o dinheiro comprando uma coisa que não durou. Você vai ficar desanimado de usar e vai jogar fora. Entendeu que você gastou algo que é tão valioso, tão importante, não é o principal, mas é importante, que é o dinheiro. Fora o tempo de cuidar, o tempo, entende? Então, prefira qualidade. Junta um pouquinho mais de dinheiro e compra um tecido melhor. Junta um pouquinho mais. Vende aquilo que você tem em excesso que você não está usando para você comprar uma qualidade de roupa melhor, uma qualidade de calçado melhor. Ah, mas aquele ali é tão lindo. Pois é, mas a qualidade daquele tão lindo não era tão grande, você foi ali na festa e o salto quebrou. Então não é para você ter muitos sapatos, mas ter sapatos de qualidade. Então diminui a quantidade, coloca isso como regra. Eu não tenho que ter muitos sapatos, mas eu tenho que ter poucos de qualidade, para você poder ir mais longe, porque são preciosos. É precioso o caminhar daqueles que anunciam a palavra. Mas se você tiver com coisas de qualidade precária, talvez isso vá te impedir de ir. E veja, meu irmão, ouça isso como uma orientação para te abençoar, não é para gerar em você vaidade, não é para comprar roupinha da marca. Não estou dizendo isso porque tem roupas de qualidade com preço bom. Eu estou querendo dizer para você focar na qualidade e não em ter muitas coisas. Ok? Regra número 5. Então, além de escolher a qualidade, foque na funcionalidade. Isso vai exercer funcionalidade eficaz naquilo que eu preciso? Vou dar um exemplo. Teve a onda do juicer. Você sabe o que é um juicer? Aquele aparelho que você coloca a fruta inteira dentro do aparelho, aí aperta tipo um êmbolo, uma prensa, e ele faz um barulho e tritura que sai só o sumo da fruta ou o sumo do legume. Tinha a onda do juicer.
E eu comprei um juicer, porque eu tinha bebê, eu tenho 3 filhos, eles passaram a fase de bebê, e aí eu queria dar suco de fruta, da fruta, com bastante vitamina, e aí eu triturava os legumes para ficar bem, bem trituradinho. Eu usei o juicer, mas aquele trem para limpar. Olha, eu limpava na fúria, sabe? Eu limpava pedindo graça ao Senhor para eu não jogar aquele troço na parede e quebrar tudo. Funcionalidade quase zero para mim, porque eu gastava tanto tempo limpando que era melhor eu fazer na mão o suco do que usar aquele aparelho. Então, foque na funcionalidade. Meu irmão, você tá com essa agenda aí na frente da sua mesa aí no escritório, do seu gabinete, por exemplo. Mas essa agenda está fechada o tempo inteiro. E você esquecendo de compromissos que você deveria ter, talvez a técnica de usar a agenda como ferramenta não está sendo eficiente para você. Então, abre mão de ter agenda, meu irmão. Não, mas porque uma pessoa organizada usa agenda, usa planner. Uma pessoa organizada precisa anotar as suas tarefas. Um caderno universitário te ajuda. Um bloco te ajuda. O importante é anotar, mas você está apegado na agenda. Você está apegado naquilo que funciona para o outro. E veja, foca na funcionalidade. Eu vou até ampliar para você. Para que você seja eficiente. Então, regra para você diminuir as coisas. Não tem funcionalidade eficaz aí? Desapega. Regra número 6. E essa me dá uma paz interior. Diminua a decoração. Porque isso é cientificamente comprovado. Excesso de informação visual, eu vou dizer uma expressão bem popular, buga a nossa mente. É angustiante você chegar, às vezes, para um aconselhamento. Você já vem angustiada na sua alma por alguma situação. Aí entra dentro do gabinete do pastor lá, fulaninho, beltraninho. Eu não sei qual é o gabinete. Aqui na minha igreja, meu pastor é extremamente minimalista e muito, muito organizado com as coisas dele. Mas como é angustiante você entrar num gabinete e tem um monte de coisa lá dentro. Aí tem troféu, tem quadro, tem placas, tem livros. Você pode ter muito das coisas, mas elimina o excesso visual. Você quer guardar as suas placas? Organiza uma caixa organizadora bonitinha, guarda ela. Por quê? Por que mostrar isso é tão importante? Reduz a decoração. O que importa é que as pessoas que vão entrar no seu gabinete, as pessoas que vão entrar na sua casa, elas sintam que você é um mensageiro do reino. É um enviado do reino. Que o local onde você entra se torna consulado do céu. E o céu é um local leve, bonito, prazeroso. Não é um local angustiante. Diminui a decoração, simplifica as coisas visuais. Agora, regra número 7, organize por categoria. Isso vai te ajudar até a achar as coisas. Porque muito daquilo que você tem a mais, na verdade, você comprou porque precisou e não achou que você já tinha. Então, quando você organiza por categorias, na hora da necessidade, vai ser mais fácil para achar. Regra número 8, evite compras compulsivas. Então, como é que eu compro sem ser de maneira compulsiva? Pegue a estratégia da mulher de Provérbios 31, se eu não me engano, é no verso 26, que diz que ela busca comprar, analisa, e ela vai como um navio mercante. O que significa isso? Grandona? Não. Ela vai no custo-benefício. Ela vai no melhor preço. Ela compra estrategicamente, ela compra com antecedência, ela faz pesquisa. E aí, olha só como uma coisa corrobora com a outra, contribui para a outra. Você vai comprar qualidade em vez de quantidade. Entende? Então, outra regra, evita comprar compulsivamente. Comprar sem pensar. Comprar quando está deprimida, quando está chateada. Ou comprar quando está muito alegre.
Peça ajuda às pessoas que estão à sua volta. Tenha esse suporte ao seu lado. E exerça essa regra. Regra número 9. Desapegue do sentimentalismo. Ah, mas essa blusa aqui eu usei no meu primeiro ano de seminário. Ah, esse vestido aqui a minha mãe me deu quando eu tinha 15 anos. Eu fiquei toda orgulhosa porque foi da minha avó. É lógico que você pode ter aquelas coisas sentimentais, mas não quero, eu quero dizer que não são todas as coisas sentimentais. Porque às vezes você está com tudo sentimental e não desapega das coisas. Ei, guarda no campo das lembranças. Gere memórias, mas não guarde objetos. Entende? Então, desapega do sentimentalismo fixado em objetos. Porque isso ajuda você a desapegar daquilo que pode e deve ser desapegado. E por último, não se esqueça que tudo é do Senhor. Tudo é tudo. Esse óculos é do Senhor. Essa roupa que eu estou vestindo é do Senhor. Ele me entregou. Então, se está na sua mão, agradeça. Agradeça pelo que você tem. Nossa, mas eu só tenho esse tênis. Você tem. Já é um motivo de agradecer. Seja grato. Lembra? Quem tem muito, mais será dado. Mas quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Coloca gratidão nesse verso. Quem tem muita gratidão, mais vai ser dado. Mas quem tem pouca gratidão, até o pouco que tem, vai ser tirado. Então, entrego para você 10 regras para te ajudar a diminuir. E eu espero que essas regras te ajudem, te instiguem, dê um norte para que você diminua as coisas aí na sua casa. E você, não se esquecendo da regra do sim óbvio e do não óbvio, vai te ajudar a desintoxicar as tarefas e os compromissos em excesso que estão minando a sua energia, o seu tempo de maneira fútil e abrindo mão do que realmente importa. Muito bem, então tá aí. O nosso Virtuosa Modo On. Ô, Van, hoje eu recebi aqui um recado interessante de um ouvinte, né? Ele falou assim: é o Regis Pereira, ele tá lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, né? Ele falou assim: na escuta, aguardando mais um Virtuosas. Aí ele botou entre parênteses, e virtuosos, modo on. Desculpa, Regis, da próxima vez vou falar bonito e bonita. É. Então ele falou que aqui, ó, e ele está sempre plugado aqui com a gente, nunca perde a programação, né? Ah, Ah, pastor Welber, pegando esse gancho aí do sempre plugado, hum, hoje eu tô assim, eu estava conversando com o Luiz, eu falei, Luiz, eu orei tanto ao Senhor pedindo para que ele alargasse as minhas fronteiras. hum, Quando eu comecei a entender do Senhor que minha vocação na comunicação poderia ser usada nessa habilidade natural que eu tenho de organizar, de botar as coisas em ordem, e do que eu estudo para poder ser mais didático e mais eficiente nesse compartilhamento, eu falei, Senhor, se isso está na minha mão, me ajuda, alarga as minhas fronteiras. E aí o Luiz chegou hoje para mim e falou assim, Van, hoje estão pessoas aqui esperando o seu quadro no Canadá, em Portugal, na Alemanha, na Bélgica. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, eu não sei, né? Nos Estados Unidos, mais de 200 pessoas, às vezes, acessando aqui no Brasil. Que bênção é saber que o irmão permite que eu exerça a minha vocação dentro do propósito e da missão que Deus me dá hoje aqui, que é compartilhar sobre essas estratégias para que você consiga entrar no padrão de Deus para a sua vida. E eu te agradeço, meu irmão ouvinte, por me permitir viver essa bênção na minha vida e eu espero que eu esteja abençoando sua vida também. Muito obrigada pela sua audiência. legal. A Marli está dizendo assim: meu Deus, que palavra maravilhosa. Muito obrigado. Valeu, Marli. Eu só não sei onde que a Marli tá. Ô, Marli, depois você manda a cidade de onde você está falando, querida. Não estou achando aqui a cidade de onde que ela está falando. O Ademir Oliveira, ele mandou assim. Ele mandou assim: quantas vezes eu estou sozinho chorando?
Não entendi esse meio. Não sei se você entendeu o contexto, Wanda, do que ele quis Então, dizer. eu acho que é porque ele às vezes precisa buscar uma ajuda Uhum. e talvez as pessoas estejam ocupadas demais e não conseguem ter tempo para estar com ele. Então ele chora sozinho. Porque no começo a gente estava, né, conversando, falando sobre, às vezes a gente tem compromissos demais que não conseguimos fazer o que Jesus espera que a gente vá, né? E eu falei sobre ir imediatamente. Talvez foi isso que ele quis dizer. Olha, eu estou às vezes sozinho chorando, porque às vezes a gente até pede ajuda, porque chega um momento que a gente está tão desesperado que a gente pede ajuda, mas as pessoas estão ocupadas demais e não e permite até que um irmão fique assim sozinho, sabe? Mas, meu irmão, posso te dizer uma coisa? Tem uma canção que fala muito ao meu coração. Eu gosto muito das canções porque creio que muitas delas são inspiradas pelo Espírito Santo, tá? Não vamos entrar nesse contexto. Mas diz que, olha, às vezes está escuro, está frio, está vazio. Você acha que não tem ninguém ali, mas o Senhor está ali. Você não está sozinho. E Amém. quando o seu coração está quebrantado, sofrido, machucado, um coração assim atrai o nosso Deus. Jesus, ele é atraído através desses sentimentos. Então, saiba, meu irmão, às vezes as pessoas não estão presentes, mas Jesus está aí. É isso aí. Bom, 11 horas e 23 minutos. A Letícia também passou por aqui. Ela é daqui de Águas Claras, aqui no Distrito Federal. É lá da comunidade Batista Hope. E ela está dizendo assim: como é bom ouvir a Van todas as segundas. Eu tenho aprendido muito. Deus abençoe a vida dela e a todos da rede. Valeu, Letícia. Valeu, Lele. É da E ela. igreja do pastor Fabrício, eu acho, do pastor William, Isso né? mesmo. Isso Da mesmo. Hope, né? Isso. E ela mandou mais aqui, ó. Obrigada, Van. A palavra veio ao encontro do meu coração. Na sexta-feira deixei de receber uma pessoa na minha casa pelo fato de ela não estar tão organizada. Deixar de ser bênção e abençoar alguém. Você é bênção. Foi o que ela mandou aqui, a Letícia. Amém. Não Ah, veio de mim, Letícia, não veio de mim. E quando você traz essa validação, mostra o quanto não veio de mim. muito bom. A Marli, ela está lá em Macaé, né? A Marli que mandou o recadinho ainda há pouco, ela disse assim, essa palavra falou verdadeiramente comigo, estava adiando em fazer curso bíblico para a missão. Com essa palavra, eu sei que eu sou capaz. Muito bom. Glória a Deus. E o nosso querido Ademir lá, né? O rapaz que falou que às vezes, né, acaba chorando sozinho e tal, ele falou amém, 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 eu creio. Ah, que Ah, bom, que bom. a Cristiana Paulo, ela falou, a Cristiana Deixa Paulo... eu pedir uma coisa, pastor Welber. Ademir, Ademir, né? Uhum. Depois manda um WhatsApp para mim, tá? E a gente ora junto, tá joia? Muito bem. Então, Ademir, depois você. O pessoal da produção vai estar passando o número do WhatsApp da Van, para você estar passando para ela aí, tá bom? A Maria, que está lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, também mandou aqui para gente. Deixa eu ver o que ela está dizendo. Bom dia, Ivan. Você, Ivan, é uma benção na nossa vida. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Ô, Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu papaizinho está no hospital ainda, tem orado por ele. E tem duas irmãs da minha igreja que elas trabalham no hospital diferente, no Rio de Janeiro. Uma trabalha no hospital, outra trabalha em outro hospital. Quem sabe, né? Às vezes até no hospital que o seu papai está internado, ele já saiu. Me fala aí, pai. Porque se Minha irmã, for, até falo com elas. muito obrigada. Essa madrugada, a minha irmã mais velha mandou mensagem para nós dizendo que meu pai teve um pequeno problema e não estava conseguindo respirar e a pressão dele subiu bastante. Ele já estava em sistema de home care por conta de situações emocionais. E os médicos acharam que era melhor ele voltar para casa com home care full time, tinha todo o suporte e todo o equipamento necessário. Mas essa noite ele não se sentiu bem e essa madrugada a ambulância levou ele de volta para o hospital. Minha irmã, muito obrigada.
Eu tentei ficar forte agora aqui. E não se sinta constrangida, tá, minha irmã, por ter tocado nesse assunto. Mas isso me faz me sentir família. Nós somos a família da Rede 316. Eu estou aqui alegre, porque a paz que está dentro de mim, as pessoas não conseguem compreender. Eu tenho energia, eu tenho saúde, e eu tenho um Deus que está cuidando do meu pai. E a prova disso é que ele manda pessoas como você, minha irmã, para acionar outros para cuidarem dele lá. Depois eu mando, né, no particularzinho o hospital que ele está. Hoje a minha irmã já mandou mensagem aqui. Eu estava aqui falando com você com o celular na mão, porque eu queria ter notícias. Ele está no CTI agora. E eu agradeço muito esse cuidado, essa preocupação, esse zelo de segurar, sabe? A gente às vezes se sente como Moisés, o braço, a gente está lá exercendo a nosso ministério, o braço está pesando porque nós somos gente, mas aí vocês aparecem segurando o nosso braço para que a gente não fraqueje. Muito obrigada, irmã. Peço perdão pela emoção, mas é essa a situação atual do meu pai. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.